Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Martin, Walter. como vai? Eu vou bem, e você? Hoje falaremos sobre Manaim. E por que você gostaria de falar disso? Daqui a pouco você vai ver. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por todas as bênçãos e todas essas coisas que Tu fazes por nós. Nós te pedimos que Tu nos ilumine com o Teu Espírito Santo e nos guie, em nome de Jesus, amém. Em nosso último episódio, falamos a respeito da mudança de direção do pêndulo. E para onde estamos indo no curso da história? E parece para mim que a batalha final está se aproximando cada vez mais. Sendo assim, contra o que nós precisamos nos precaver quando chegar esse confronto final? Porque essa última batalha pode suscitar muitas emoções em nós, como o medo. E eu mesmo chego a me perguntar, ao perceber que o fim está chegando, se eu estou pronto. É mesmo. Então, são muitas emoções que vêm à cabeça. A maioria das nossas emoções, na verdade, elas começam com o medo. Porque se você sente medo e não consegue controlar esse medo, daí você fica com raiva, depressão e todo esse tipo de coisas. E é por isso que a Bíblia, na verdade, nos diz, Jesus diz, não temam. Não tema. Então, o título de hoje é Manaim. E nós já veremos por quê. Na verdade, se trata de um estudo sobre como lidar com o tempo que estamos vivendo. Como lidar com essa batalha que está chegando. E também, é claro, como nos prepararmos para esse confronto. E também, é claro, quem estará envolvido Sim. nesse conflito. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar. Leiamos Apocalipse 12, verso 17. Esse verso é um verso-chave. Nós sempre estamos lendo ele, não é? Ele é muito importante em relação aos eventos finais. E o dragão irou-se com a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É um verso cheio de conteúdo. Vamos agora ler um parágrafo do Espírito de Profecia. A mulher é o símbolo da igreja, e o remanescente da igreja representa os cristãos da última geração de homens que viverão pouco antes do segundo advento. O dragão faz guerra contra estes, porque guardam os mandamentos de Deus, todos, inclusive o sábado. E porque tem o testemunho de Jesus Cristo, que, de acordo com a definição inspirada do capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia. Estas são as razões da guerra do dragão contra o remanescente. Eles ensinam a observância dos 10 mandamentos, o reavivamento dos dons e reconhecem o dom de profecia entre eles. E é justamente isso que causa toda essa ira do dragão. Que o leva a fazer guerra. Quando o diabo colocou um pé no quarto mandamento e o outro nos dons plantados na igreja cristã por Jesus Cristo, então a sua majestade satânica encheu-se de prazer vingativo. Mas quando o remanescente, a quem Deus planeja trasladar para o céu sem ver a morte, perguntar pelos antigos caminhos a boa passagem para que possa andar nela, então o dragão se irará e fará guerra contra ele. O diabo tem o mundo todo sob controle. O planeta segue as suas falsas doutrinas, seus falsos preceitos que saem de ditames de homens. Mas de repente surgiu esse povo, que faz questão de caminhar nos caminhos antigos. Isso realmente não vai irá-lo? Eu tenho certeza que sim, já está acontecendo isso. Muito bem. Essa é a premissa do conflito. E nós estamos envolvidos nele. Vamos continuar. Espírito de Profecia, volume 1. De todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre seu povo, com exceção do dom de seu Filho, nenhum é tão sagrado e tão importante para o seu bem-estar do que o dom de sua santa lei e de seu Espírito Santo.
O dom do Filho do Homem é incalculável. É impossível computá-lo. Nós o estudaremos por toda a eternidade. Mas acerca que ele estabeleceu o mecanismo pelo qual sabemos qual caminho seguir é a lei e a guia do Espírito Santo. Isso que você disse é incrível, porque muita gente diz: ah, mas a lei é um fardo. É que nem um jugo. Não, ela é luz. E uma salvaguarda para proteger. Então, esses dois, sem eles, não teremos sucesso, pois o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele te traz de volta à lei. E se você tira fora a lei, você não tem mais a definição do que é pecado, e muito menos do que é justiça. Daí você pode inventar a sua própria definição e pecar. E Jesus era a lei encarnada. Nada foi tão bem calculado para frustrar os planos de Satanás e, consequentemente, suscitar a sua ira como estes. E quando esse povo se levantar na última geração de homens, povo este que observará os 10 mandamentos dos preceitos da santa lei de Deus e reconhecerá o reavivamento do espírito de profecia, podem então esperar a ira de seus oponentes, que pode surgir apenas através da inspiração direta de Satanás. E o dragão irou-se com a mulher, e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qualquer um que compreenda esse verso e o aceite, já entra em guerra. Exato. Automaticamente. Não tem como você aceitar Deus na sua vida e continuar tendo uma vida fácil. Não. O testemunho de Jesus, disse o anjo a João, é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. É a guarda dos mandamentos de Deus, o reconhecimento do reavivamento do espírito de profecia por parte da igreja remanescente ou dos cristãos da última geração que suscita a ira do dragão. Essa é uma das razões pelas quais nós nunca tentamos esconder esse assunto. Nós apresentamos ao público essa questão para criar agitação. Exato. Mas é uma agitação positiva. Queremos que as pessoas compreendam o valor dessas verdades bíblicas. Então, é um ponto muito importante que precisa ser ponderado. Vamos resumir. Aqueles de dentro da igreja que não se apegam ao testemunho ou que diminuem a sua importância não podem, por definição, serem parte do povo remanescente. Você acha que é muito duro dizer tal coisa? A gente o tempo inteiro fala disso. Não diga que você faz parte do remanescente se você não se enquadra nos requisitos apresentados pela Bíblia para que você faça parte do remanescente. Alguns do povo remanescente guardam os mandamentos, mas... Porque tem duas... Mas tem um outro lado. Isso tem duas pernas. Pois é, tem aqueles que não guardam. O povo remanescente precisa ter os dois atributos. Portanto, existem membros e líderes dentro da igreja que não são parte do remanescente, mas do joio. É a própria Bíblia que diz que há joio e trigo dentro do campo. O joio vai ficar dentro da igreja até que finalmente chegue a colheita. Normalmente pedimos a Deus: Senhor, por que o Senhor permite esse joio dentro da igreja? Eles causam tantos problemas. E às vezes parece que eles são a maioria. Bem, eles são a maioria. Há mais joio do que trigo. Mais joio do que verdadeiros crentes. Mas quando chegar a tempestade, o que acontece com o joio? São levados pelo vento. Eles saem voando. E eu acredito que estamos nos aproximando de uma tempestade. Há um forte vento chegando. Um furacão, na verdade. E como ficaremos de pé diante desses dias? Porque as batalhas não virão apenas de fora, mas elas virão de dentro. Na verdade, até mais do lado de dentro. O joio estará bastante ativo. Na verdade, frequentemente nós enfrentamos
uma tremenda oposição, em grande parte porque defendemos o espírito de profecia. Então, Martin, por que o programa de hoje se chama Mahanaim? Eu nem sei se estamos pronunciando isso corretamente, mas enfim, vamos chamar assim. Nós encontramos essa palavra na Bíblia. Ao procurarmos na concordância o seu significado, Mahanaim, ou algo desse tipo, vemos que significa campo duplo, um lugar na Palestina, Mahanaim. Ele aparece 13 vezes na versão King James da Bíblia e significa 2 exércitos, o exército do Senhor e o exército de Jacó. Este seria um exemplo. Nós não temos que enfrentar o inimigo sozinho, pois há 2 exércitos. A palavra se pronuncia mais ou menos assim, Mahanaim. Enfim, Martin, é por aí. Mahanaim. Então, nós temos que analisar de que maneira isso pode nos confortar e de que maneira pode nos admoestar. Como isso pode nos dar alguma certeza de que não enfrentamos o inimigo sozinhos. Não sozinhos, exatamente. Bem, como você disse, isso te dá confiança e paz de saber que você não está batalhando com isso sozinho. Vamos então dar uma olhada na história para contextualizar. Gênesis 32:1. E Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Isso é plural, Martin. Anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército do Senhor. E então ele chamou aquele lugar de Mahanaim. 2 exércitos. Havia o grupo de Jacó, com a família dele, e havia o exército de Deus. E Jacó enviou mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, no país de Edom. Então ele estava em seu caminho para encontrar o seu irmão, e ele percebeu que aquilo seria extremamente perigoso. Porque Esaú havia prometido matá-lo? Sim. Agora, Esaú era o irmão dele. Isso te faz pensar em algo? Sim, faz você pensar. Ou seja, eles eram relacionados, parentes. Então, vendo isso pelo aspecto de igrejas, poderíamos dizer que provavelmente eles eram da mesma fé. Pode ser, mas um deles tentou fazer aquilo que o Senhor Sim. queria, apesar de ter feito suas bobagens. Ainda assim, ele tentava fazer a vontade de Deus. E ele se arrependeu de seu pecado. Mas o outro era negligente. Veja o tipo de gente com quem Esaú se envolveu. As próprias mulheres de Esaú não eram da casa de Israel. Ele pegou essas mulheres dos pagãos. A mentalidade de Esaú, diz a Bíblia, era odiada por Deus. É. Diz lá que Deus odiou Esaú. Mas ele não odeia ninguém, ele quer salvar todo mundo. Vemos que até no fim dos tempos, muitos dos edomitas serão salvos. Então, o que Deus odeia, na verdade, é a mentalidade. Sim, foi o mesmo com Caim. Sendo assim, qual era a mentalidade de Esaú? Ele não tinha uma mentalidade negligente de se misturar com aquilo que era pagão? Não era uma mentalidade ecumênica? Sim, também uma mentalidade de rebeldia. Sim. Gênesis 32, verso 4. E ele os ordenou, dizendo: Digam assim ao meu senhor Esaú: Assim diz o seu servo Jacó: Eu habitei com Labão e permaneci lá até agora. Eu tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas, e eu os envio ao meu senhor para que eu possa achar graça diante de ti. Ele está sendo bastante cortês aqui, e também bastante apreensivo. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Eles deveriam estar armados até os dentes. Sim, na verdade era o exército que estava Temos a aí caminho. então um confronto de exércitos.
Mas Jacó sabia que ele não estava sozinho. Havia duas tropas, Maanaim. Ele sabia que não podia vencer aquilo com sua própria força. Não. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. E assim pensou: caso Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Mesmo aqui havia dois grupos. O grupo de Jacó foi dividido em dois. Ele provavelmente não... ele também distinguiu quais eles poderiam colocar em certos lugares. Sim. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Veja, Jacó estava seguindo um mandamento de Deus ao voltar? Sim. Sim. Sendo assim, ele poderia se apoiar na responsabilidade que também pertencia a Deus. Exato. Quando Deus te promete uma coisa ou dá algo para você fazer, então você pode confiar que Ele vai prover os meios para você realizar isso. E como isso se aplica em nós quando temos que enfrentar o inimigo no tempo em que estamos vivendo? E Jacó reconhece não ser digno. Eu não sou digno de toda a bondade, toda a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Então, até mesmo dentro do povo de Deus, existem divisões. Enquanto enfrentamos o inimigo, existem divisões. Com certeza haverá divisões dentro de nossas fileiras, e algumas delas se voltarão até mesmo contra o povo de Deus. Sim, e se juntar ao outro lado. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar. Aqui ele está salientando a promessa que Deus fizera a ele. Sim, e as promessas. Depois de passar a noite ali, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias. E aqui é interessante que a palavra leite em inglês é a mesma do alemão, Milch. Continuando: 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e os deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. Então ele está fazendo tudo ao seu alcance para revelar que ele deseja o bem do seu irmão. Exato. Portanto, quando pregamos o evangelho aos outros, não é para ofendê-los, mas é para o bem das pessoas. Isso é muito importante. Sempre a sua intenção deve ser querer evangelizar. A sua intenção tem que ser de ajudar, seja qualquer coisa que você fizer. E ordenou ao primeiro grupo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: quem és e para onde vais? E de quem são esses diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó. É um presente que envia o meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme essa mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó fez todo o possível para mostrar que ele não queria o mal do seu irmão, que tinha boas intenções. Sim. E precisamos fazer a mesma coisa. Mas quando chegar a noite de luta, porque ele sabia que o inimigo viria para matá-lo,
Se Deus não intervir... Ele não tem como enfrentar isso sozinho com o arraial dele. Exato. E nós vamos passar pela mesma experiência. Teremos que enfrentar esse exército que é hostil, que pensa que nós queremos fazer guerra contra ele, quando, na verdade, a nossa verdadeira intenção é ganhá-los para a causa de Deus. Mas eles entendem o nosso discurso como um discurso de ódio, de agressão. Sim, eles acham que você está atacando. E se você tiver, você tem que mudar a sua abordagem. Porque ela deve ter como objetivo conquistar eles para o nosso lado. Tem que ser algo movido por amor, por querer ajudar. E então Jacó passa por aquilo que chamamos de angústia de Jacó. E isso é algo que nós teremos que passar, pois foi profetizado por Deus. O povo de Deus passará por essa luta, uma luta contra si mesmo. Pois se você não estiver bem com Deus, como poderá enfrentar o inimigo? E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que amanheceu. Ou seja, isso não é algo que você fará em grupo, é uma luta individual, algo entre você e Deus. E vendo este que não prevalecia contra ele, ele aqui está se referindo a Jesus, o próprio Deus, que lutava com Jacó, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que essa se deslocou enquanto lutavam. Agora Jacó estava incapacitado, em certo sentido. Ele percebeu que ele não tinha defesa alguma. Sua única defesa agora era Deus. Exato. Maanaim. Ele agora depende do outro exército. Na verdade, agora ele é somente um vaso, dependendo dele. E ele está manco. Estamos mancos, Martin? Sim. Eu acho que estamos muito mancos. Rastejando. Tudo está fora de lugar. E ele disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Esse deve ter sido um clamor de batalha. Eu não vou te deixar ir. Você acha que Satanás quer que soltemos Deus? Ah, sim, com certeza. Ou seja, perder a confiança nele? Ele usa contra nós todos os truques que ele pode. Acho que isso nunca aconteceu com você, não é? Eu com certeza já enfrentei isso. Muito bem, vamos continuar. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Se formos fiéis, todos iremos receber um novo nome. Um novo nome. Um novo nome. E esse verso aí diz que lutou com Deus. E prosseguiu Jacó, dizendo: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. O nome não foi revelado a Jacó. Ele devia apenas ficar satisfeito ao saber que Deus se importa. Exato. Você tem que ter fé. Sim. E ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Martin, nós também mancaremos em nossas coxas quando enfrentarmos o Esaú antitípico. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Muito bem, Martin. Agora, vamos pular para o Novo Testamento. Conforme absorvemos as questões da história da noite da luta, lembre-se, Jacó era um pecador. Ele havia enganado a fim de conseguir o direito da primogenitura.
Inicialmente, ele havia comprado esse direito com cozido de lentilhas. Mas para ter certeza de que ele conseguiria aquilo, ele enganou. Sim. E é óbvio que isso é pecado. E ele se arrependeu deste pecado, e Deus o perdoou. Então, vamos pular ao Novo Testamento. Vamos ler Romanos, capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maanaim. Há dois exércitos. Não podemos nunca esquecer que existem duas verdades. Bem, isso também me lembra daquela situação quando o profeta orou e pediu para Deus para que abrisse os olhos de Geazi, e ele conseguiu ver o exército. Sim, e ele viu o exército, ele viu carruagens de fogo por toda parte. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todo nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, profundidade, ou qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse deve ser o nosso conforto. Temos que ir para a guerra com isso. Não importa o quão perigoso possa parecer, quão grande seja a tribulação, a angústia, a perseguição, os perigos, a espada, a fome, não importa o que jogue em cima de você, esse é o seu conforto. Exato, Deus tem um exército e ele está ali. Ele está lá, Maanaim. Muito bem, vamos dissecar um pouquinho melhor isso aí. Vamos amar a Deus de maneira suprema, não permitindo que nenhuma influência fique entre nós e Deus. Devemos dar importância à luz que Deus permitiu brilhar em nosso caminho. Precisamos mostrar diante de todo o céu que apreciamos cada raio de luz. Precisamos refleti-la sobre os outros. Isso não é importante, Martin? Não é um tipo de amor autocentrado. A nossa religião não é centrada em nós mesmos. Ao mesmo tempo, temos que valorizar a luz que nos foi dada. Mas como demonstramos que valorizamos essa luz? Quando você compartilha. Ao obedecê-la. Sim, quando brilha e você a faz algo. vive e a compartilha. Não dá para dividir uma luz que não se vive. Exatamente, se você não... Vamos falar disso de uma maneira prática. Se você não lê a sua Bíblia, você não tem como ter a luz para compartilhar. Sim, e se você não a aplica à sua vida, você é um hipócrita. Somos responsáveis a Deus por nossa influência. Se for necessário ficarmos aparentemente sozinhos, nós não estamos sozinhos, pois Cristo está conosco para nos encorajar, nos fortalecer e nos abençoar. Ele está familiarizado com cada desejo do nosso coração, com cada propósito de nossa alma. Ele diz, eu não deixarei você sem consolo, eu irei até você. Vamos crer que Deus fará exatamente aquilo que prometeu. Não devemos permitir que nossas mentes se desviem. Nós sabemos que o Senhor logo virá e precisamos servir a Deus por princípio e sermos firmes como uma rocha ao seguir o caminho da obediência, porque este é o único caminho seguro. Muito bem, Martin. Então, parece que há algo que temos que fazer. Sim, nós temos que ser obedientes. Devemos viver à altura da luz que nos foi dada. E, ao fazermos isto, devemos compartilhá-la. Sim. O que, por sua vez, vai instigar a ira do dragão. Nos foi prometido que sim. Muito bem, estamos vendo como lidar com este último conflito. E precisamos ter essa palavra em nossa mente. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Parece que estamos sozinhos. Podemos estar até mesmo mancando.
Isso pode nos assustar. Como vamos vencer um inimigo tão poderoso mancando? Não é verdade? Como vencer alguém mancando? Continuando. Seus servos lhe são tão preciosos como uma menina de seus olhos. Na aprovação, na perplexidade, na angústia, nós não estamos sozinhos. Em cada passo que damos, ele nos diz: siga-me, eu nunca te deixarei ou te abandonarei. Mas essa bendita segurança é dada apenas sob a condição de nossa obediência e lealdade a ele. As pessoas não gostam dessas palavras, elas querem que elas sejam consideradas legalistas, se por acaso falar de obediência. Eles gostam da primeira parte, mas não gostam da segunda. A Pedro, as palavras siga-me estavam repletas de instrução, não apenas a respeito de sua morte, mas para cada passo de sua vida essa lição lhe fora dada. Até então, Pedro estava inclinado a agir por si mesmo. Por que é importante ficarmos mancos? É de importância total, porque senão você vai confiar em si mesmo. Muito bem. Pedro tentara planejar a obra de Deus ao invés de aguardar e seguir os planos de Deus. Pedro não ganharia nada tentando correr mais rápido que o Senhor. Jesus disse: siga-me, e não corra na minha frente. Desse jeito, você vai enfrentar os exércitos de Satanás sozinho. Deixe que eu vá na sua frente, e então você não será vencido pelo inimigo. É bonito. Aqueles que pregam a verdade encontrarão Satanás em muitas formas. É dever do ministro de Cristo permanecer fiel ao seu posto, temente a Deus. Dessa maneira, ele pode confundir os exércitos de Satanás e triunfar no nome do Senhor. Ao ficarmos firmes em nosso posto, nós vencemos o diabo. Fazendo a sua obra. Sendo obediente. Temos aqui uma citação muito interessante, também do Espírito de Profecia. Deus irá mais uma vez agir poderosamente sobre seus servos, a fim de infligir ataques terríveis aos exércitos de Satanás. Deus também ataca, Martin? Isso é um modo ofensivo. Esta é uma ofensiva? Você não fica parado e espera só defendendo. Você parte para o ataque. As pessoas a quem ele aceitará para levar adiante a sua obra, para lutar em suas batalhas, devem ser pessoas de princípio, pessoas bravas, firmes e verdadeiras. Costumes, tradições, doutrinas, até mesmo pessoas supostamente boas, não devem ter peso, até serem finalmente levadas ao teste infalível da lei e do testemunho. Voltemos a Apocalipse capítulo 12, verso 17. À lei e ao testemunho. Isaías disse isso. Exato. Se não falarem de acordo com essa palavra, não há luz neles. Não deem ouvido a eles. Não importa o que alguém tenha lhe dito. Deve passar por este filtro da lei e do testemunho. Martin, e se ficarmos confusos a respeito da lei? Alguns podem obedecer uma lei, pensando que ela é de Deus, mas na verdade estão seguindo uma lei modificada. Elas podem nunca tomar conhecimento disso se não lerem os testemunhos? Isso é um problema. Também tem um verso que diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. A este teste, os papas e prelados recusaram-se submeterem-se, pois sabia que isso destruiria de uma vez todo o seu pretenso poder. Foi para manter essa grande verdade que Lutero lutou tão firmemente e sem medo. Suas palavras ecoaram a todos os provados e tentados defensores da verdade. Permaneçam firmes. No Senhor Jeová está a força eterna. Essa batalha já foi travada por muitas pessoas, mas a batalha final será numa escala universal. Ninguém será eximido dela, pois o reino de Deus terá penetrado todas as nações, e os povos farão oposição a ela. Exatamente, então, viu só? E mesmo assim, você não tem como lutar sozinho. Essa batalha inteira tem que ser feita junto com o exército. É por isso que precisamos nos lembrar da palavra Ma'anaim. Não estamos sozinhos. A natureza da batalha final. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou de lá as armas de sua indignação. Quem está lutando aqui, Martin? É Deus.
Por sua própria vontade, Deus invoca as forças da natureza para sobrepujar a força de seus inimigos. Fogo, granizo, neve, vapores, tempestades, cumprindo a sua palavra. Ela está citando o Salmo 148. Quando os pagãos amoritas decidiram resistir aos propósitos de Deus, ele se interpôs, lançando grandes pedras do céu sobre os inimigos de Israel. Somos informados de uma batalha ainda maior que acontecerá nos últimos capítulos da história da Terra, quando Jeová, abrindo seu arsenal, retirará de lá as armas de sua indignação. Por acaso, pergunta ele, já entraste nos tesouros da neve? Ou já viu os tesouros do granizo, que eu reservei para o tempo de angústia, para o dia da batalha e da guerra? Jó 38, 22, 23. Então veja, é uma guerra mesmo. E vai haver uma guerra física também, provavelmente. Sim. O revelador descreve a destruição que acontecerá quando a grande voz do templo do céu anunciar: está consumado. Diz ele: caíram sobre os homens grandes pedras do céu, cada uma pesando 1 talento. Então, esta será uma enorme batalha. Sabe, então isso é mais as cenas durante o tempo de angústia, quando as pragas caírem. Sim, esta é a batalha final, é o Armagedon. Mas antes disso, isso na verdade é o exército de Deus lutando. Aqui é ele lutando. Mas antes disso, também tem uma batalha espiritual, da qual ele tem que fazer parte também. E as armas de nossa batalha, e aliás isso é muito importante, precisamos ser muito cuidadosos. Nós falaremos sobre isso. Nas últimas cenas da história dessa terra, a guerra será intensa. É uma guerra física que acontecerá entre as nações. Mas não devemos nos envolver nessa guerra, pois nós temos uma guerra diferente. Os poderes do mal não se renderão nesse conflito sem antes resistir, mas a providência tem um papel a desempenhar na batalha do Armagedon. O capitão do exército do Senhor ficará à frente dos anjos do céu para direcionar a batalha. Aquele em cuja veste está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, levará adiante os exércitos celestiais em cavalos brancos, vestidos de linho fino, brancos e puros. É a batalha da justiça. Exatamente, como você já mostrou no E aí, professor, que nós fizemos já há uns 2 anos sobre o Armagedon. É isso que vai acontecer na segunda vinda. Fazemos parte dessa batalha. Estamos envolvidos espiritualmente e também fisicamente, porque haverá consequências às escolhas que fizermos. O conflito final será curto, porém terrível. A maioria já conhece estas citações, mas vamos apresentá-las novamente. Estamos à beira de grandes e solenes eventos. As profecias estão se cumprindo. O grande e último conflito será curto, mas terrível. Ainda bem que será curto. Sim. Mas está chegando. Está chegando. Antigas controvérsias serão reavivadas. Novas controvérsias surgirão. Nós temos visto algumas. Será que vamos seguir a maioria ou não? Nós temos uma grande obra a realizar. Nossa obra ministerial não pode parar. E agora nós veremos alguns conselhos práticos para o tempo em que vivemos. As últimas advertências devem ser dadas ao mundo. Ok, essa é a primeira prioridade. É isso mesmo. Não podemos ficar parados pregando apenas sobre o amor de Jesus. A gente tem que partir para o ataque. Temos que ir para a ofensiva. E quem fará parte dessa ofensiva? Nós vamos ver de novo. O mundo precisa ouvir a mensagem. Existe um poder especial na apresentação da verdade no tempo presente. Quanto ela durará? Somente um breve período. Martin, todo o recurso que tivermos deve ser aplicado nessa batalha. A pergunta de cada um deveria ser: quem sou eu? A quem eu juro lealdade? Está o meu coração renovado? Minha alma reformada? Será que os meus pecados foram perdoados? Estarão eles apagados quando chegar o tempo do refrigério? Ou seja, todos passaremos pela angústia de Jacó. Essa parte, a minha alma está reformada. Isso é uma coisa muito importante. Eu permiti que Deus
mude os meus hábitos, os meus padrões de pensamento, Meu estilo de o meu vida. estilo de vida. Você sabe, nós temos sido doutrinados com os conceitos do mundo. Eu tenho cruzado com muitas pessoas que acham que uma vez salvo, sempre salvo. E que não há consequências à transgressão. Os profetas escreveram tanto para os dias deles como para os nossos. Os últimos livros do Antigo Testamento nos mostram trabalhadores tomados dos campos. Outros eram homens de grande habilidade e aprendizado, mas o Senhor deu a eles visões e mensagens. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que iam além dos seus dias, como Daniel, Isaías e Ezequiel. Falaram de coisas concernentes não apenas à verdade presente deles, mas seus sinais alcançavam até mesmo o futuro, a respeito do que aconteceria nesses últimos dias. E se eu puder, de maneira rápida, remontar aquele episódio que nós fizemos sobre os últimos dias, fim dos tempos e tudo mais, isso te mostra, mais uma vez, que Daniel e eles, na verdade, previram toda essa era do cristianismo e do remanescente, e todos os problemas que seriam acarretados. Eles separaram tudo direitinho. Ainda assim, hoje nós misturamos tudo. Cristo permanece ao lado dos seus santos perseguidos. Nunca é a alma afligida pela tentação mais amada pelo seu Salvador quando ela sofre perseguição por causa da verdade. Quando, pela causa da verdade, o crente se coloca diante de tribunais, Cristo está ao seu lado. Manaim Martin. Todas as acusações que caem sobre o crente humano caem sobre Cristo na pessoa de seus santos. Eu o amarei, disse Cristo. Eu me manifestarei a ele. Citando João 14, 21. Cristo é condenado mais uma vez na pessoa de seus discípulos. Quando, por causa da verdade, o crente é encarcerado nas prisões, Cristo se manifesta a ele e enche o seu coração de seu amor. Quando o seu discípulo sofre a morte por causa de Cristo, Cristo diz a ele: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Martin, temos essa fé? Nós temos que obter se já não tivermos. Sabe, essas são palavras duras. Isso aqui está falando de coisas físicas, talvez tortura, morte, passar por coisas bem difíceis. Mas, se essas coisas acontecerem, Deus dará força para lidarmos com elas. Ele vai te dar o dom de se tornar um mártir. Assim como ele deu esse dom àqueles mártires da Bíblia. Ainda assim, temos a promessa de que muitos serão trasladados. É verdade. Do contrário, Elias não teria sido um representante daqueles que vencerão sem ver a morte. Então eu acho que se nós colocarmos o nosso foco em direção a esse fim, nós temos que nos focar em fazer a obra, e não em, o que vai acontecer comigo? Exato. Eles me crucificaram, e ao matá-los, eles me crucificam novamente na pessoa de meus santos. A perseguição não pode fazer mais do que causar a morte, mas a vida é preservada para a vida eterna e glória. O poder perseguidor pode se impor e ordenar aos discípulos de Cristo negarem sua fé, para desviarem sua atenção a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, a fim de que neguem a lei de Deus. Mas os discípulos dirão: por que eu faria isso? Eu amo Jesus. Eu nunca negaria o seu nome. Quando o poder disser: você é um perturbador da paz, eles poderão dizer: dessa maneira também chamaram Jesus, que era a verdade, a graça e a paz. É isso aí, Martin. Estamos caminhando para isso. Precisamos ser fortalecidos. Mas também temos a promessa de Deus de que Ele não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos aguentar. Então, com cada aprovação, Ele também te dá um desfecho. E o principal, que é sobre o que essa nossa conversa está sendo, é Manaim. Ele estará ali com você. Sim. Vamos dar uma olhada em quem estará envolvido. A atitude de Deus com relação àqueles que caminharam na luz que tiveram. O Senhor dará a sua mensagem
àqueles que caminharam de acordo com a luz que tiveram. Martin, este é um ponto muito importante. Quem teve apenas uma pequena luz da verdade receberá a mensagem de Deus. E você tem que andar de acordo com essa luz. E os reconhecerá como verdadeiros e fiéis, de acordo com a medida de Deus. Estes homens tomarão os lugares daqueles que, tendo tido a luz e o conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas a imaginação de seus próprios corações não santificados. Não é suficiente dizer, eu faço parte dessa igreja. Não adianta nada se você não vive de acordo com a luz. Deus o substituirá por aqueles que andaram com a pouca luz que tiveram. É isso mesmo, por mais que te assuste. E esse é um grande problema, não é mesmo? Porque todos nós temos imaginações. Comigo tá tudo bem. Eu faço isso, isso e aquilo. Mas essa parte aqui que Deus já me mostrou, eu vou deixar para depois, eu vou resolver isso depois. Vivemos agora nos últimos dias, quando a verdade deve ser falada. Quando em reprovação e advertência, ela deve ser dada ao mundo, independentemente das consequências. A mensagem não pode ser açucarada, Martin. Se alguns se ofenderem e desviarem da verdade, nós devemos ter em mente que estes foram os mesmos que fizeram assim no dia de Cristo. Será que é certo ficarmos desmotivados quando alguns abandonam a verdade? É difícil, mas nós não devemos nos desanimar. Não importa quem tem abandonado a verdade. Se eu ou você abandonássemos a verdade, ninguém poderia ficar desmotivado por causa disso. Todos devem seguir adiante. Prossiga. E mesmo assim, tenha consideração pela pessoa. O que nós aprendemos no começo do episódio? Que você, mesmo assim, deve agir com amor, com cuidado. Então, se você tiver que incomodar alguém e dizer, ok, eu não vou ser afetado por isso, não quer dizer que você desistiu deles. Sim. Agora, todo dia... Bem, nem todo dia, mas quase todo dia alguém me manda mensagens a respeito de alguém que se ofendeu e saiu da verdade, saiu da igreja. E essa pessoa me confronta, o que você diz sobre isso? É um desafio. Você vai continuar a pregar a verdade desse jeito? E agora, hein? Bem, eu preciso me perguntar, aonde está a verdade? O fato de existirem pessoas que não aceitam a verdade não torna a verdade menos verdade. Exato. Algumas dessas pessoas que se ofendem e que dizem, no início estava tudo bem, mas agora tem tanta gente saindo da verdade que eu também não vou mais seguir. E muitos se ofendem com os testemunhos e acabam deixando a igreja por causa disso. Bem, o que eu posso dizer é que essas pessoas serão substituídas por aqueles que tiveram uma pequena luz, mas que viveram de acordo com ela. E eu só quero também dizer, falando sobre isso também, você falou de se desanimar. Bem, quantos vídeos a gente não recebe de pessoas que fazem vídeos contra os vídeos, os estudos que nós fazemos? Tudo bem. Se mostrarem na Bíblia que o que falamos aqui está errado, tudo bem, mas geralmente são apenas críticas vazias. Exato. Então, a gente não precisa sempre ficar aqui sentado e ficar tentando toda hora nos defender contra esses vídeos, porque os estudos que a gente faz aqui, eles falam por si mesmos já. E apoiamos tudo o que falamos aqui em versos e citações. Muito bem. O nosso exército não diminuirá, não importa quantas pessoas saiam dele, ainda que nenhum entre 20 permaneçam. Aliás, esta é uma citação. Continuando. Existem homens que receberão a verdade, e esses assumirão os lugares que ficaram vagos por aqueles que se ofenderam e abandonaram a verdade. O Senhor trabalhará de tal forma que os ofendidos se separarão da verdade e dos leais. O exército não diminuirá. Aqueles que são firmes e verdadeiros preencherão os espaços vagos daqueles que se ofenderam e apostataram. Sabe o que é interessante? Eles dizem que devemos sair, nos separar. Mas, na verdade, eles já se separaram. Eu já mencionei isso várias vezes antes. Se tiver uma sacudidura, e esses que são sacudidos para fora, e todo o joio que vai ser soprado, tá fora disso. E a pessoa vai lá e diz, não, a gente tem que sair. De que lado que elas estão?
Existe muito vento de doutrina aí fora. E o curioso é que essas pessoas estão agora do lado de fora, gritando para quem está dentro, dizendo que devemos nos separar da igreja. E daí eles vêm com toda essa história, eles tentam justificar dizendo, não, mas a igreja na qual vocês ainda estão não é mais a verdade. Essa aqui que é a verdadeira agora. A verdade é o que a gente tem. Mas a Bíblia é clara ao dizer que as pessoas viriam para essa igreja. E não que sairiam dela. É da Babilônia que as pessoas sairiam. Muitos estimarão a sabedoria de Deus acima de qualquer vantagem terrena e obedecerão à palavra de Deus como a norma suprema. Estes serão conduzidos a uma luz ainda maior. Estes tomarão conhecimento da verdade e procurarão levar essa luz da verdade aos seus conhecidos que, assim como eles, também estão ansiosos pela verdade. Então haverá apenas dois lados. Ou você está com Cristo, ou está do lado do exército de Satanás. Apenas dois lados. Estamos nos aproximando do fim da história dessa terra, quando apenas dois lados poderão existir. E cada homem, mulher e criança estarão em um destes exércitos. Não seria esta a razão pela qual Satanás criou tantos exércitos? Exatamente, porque daí você pode escolher o outro. Só existe dois lados, apenas dois. A lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque estão do outro lado. Sabe, isso é muito interessante. Onde que está a área cinzenta aqui? Não existe em cima do muro. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que adora dizer que tem uma área cinzenta, eles adoram viver na área cinzenta. Só existe dois lados no que se refere a uma escolha moral. Ou você está de um lado ou do outro. E não tem muita gente que diz que a gente só vê as coisas ou no preto ou no branco. Sim, o tempo todo. E se você vê as coisas desse jeito, não está em harmonia com o fato de que só existem dois caminhos e só? Só há dois lados, não dá para ficar em cima do muro. Lutero disse, ou você fica do lado de Cristo ou do demônio. Se tentar ficar no meio, você será esmagado. Jesus será o general de um exército, enquanto Satanás será o líder do outro exército. Todos os que quebram e ensinam outros a quebrarem a lei de Deus, a fundação do governo de Deus no céu e na terra, se arregimentaram no exército de um chefe que os conduz a se oporem ao governo de Deus. Quando assistimos televisão, Martin, por exemplo, aquela premiação do Grammy, por acaso é difícil perceber de que lado eles estão? Depende do tipo de lóbulo frontal que você tem, porque se o seu cérebro tivesse sido lavado, você nem percebe. É óbvio que eles não estão do lado de Deus, e essa é a propaganda que o mundo faz. Exato, eles tiraram totalmente o raciocínio lógico, completamente tiraram. Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus, não é? Todos os que quebram e ensinam outros a quebrarem a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra, estão debaixo da condução de um chefe superior que os dirigem à oposição do governo de Deus. Se quiser saber como funciona o governo de Deus, não leia apenas os 10 mandamentos, leia tudo. É verdade. Leia o livro de Levíticos, e você verá exatamente aonde estamos no curso da história, em relação ao que está acontecendo no mundo. É óbvio que esse planeta não vive em harmonia com Deus. Isso é óbvio. Basta assistir ao Grammy que você verá que o mundo está do lado do demônio. Eles mostram descaradamente, mas as pessoas hoje defendem o diabo. Pois é. E os anjos que não se mantiveram em seu primeiro estado, mas deixaram a sua habitação, são rebeldes contra a lei de Deus e inimigos de todos aqueles que amam e obedecem seus mandamentos. Estes súditos, que têm Satanás como seu líder, arregimentarão outros em suas fileiras, através de todos os meios possíveis para fortalecer o seu lado. Através de seus enganos e ilusões, Satanás iria, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Seu engano não é pequeno. Ele procurará frustrar, assediar, falsificar, acusar, descaracterizar todos aqueles que se recusam a dar-lhe honra e ajudá-lo em sua obra. Seu grande sucesso está em manter a mente dos homens confusa e ignorantes em relação às suas estratégias, pois assim ele poderá conduzi-los para onde quer que queira.
Essas declarações são fantásticas. Como as pessoas podem dizer que isso daí é falsa profecia? E por que você quer continuar lendo todas essas coisas? Agora, deixa eu perguntar. Depois de ler uma citação dessas, você pode ver como as pessoas querem justificar coisas? O tempo todo. É isso que me deixa irritado hoje em dia. A gente sempre tenta justificar, achar um motivo pelo qual você não quer melhorar certas coisas. Ou ainda não, Deus conhece meu coração. Eles querem ficar em cima do muro. Exatamente. Isaías 52, verso 5. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Estamos vendo isso no mundo hoje? Ah, sim. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, ou seja, o caráter dele. Pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. Isto se refere aos momentos finais, quando Deus vai acertar as contas. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Ou seja, evangelizar é algo lindo aos olhos de Deus. Eis a voz dos teus vigias. Eles alçam a voz, juntamente gritam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Martin, estamos vivendo nesse período em que o Senhor restaurará Sião. O joio será separado do trigo. Nós temos que permanecer juntos, ter um propósito como um povo. Esta bobagem de que cada pessoa é uma ilha e que cada um tem um discurso próprio, isso tem que acabar. O povo de Deus precisa começar a falar como uma voz. Um ministério aqui, outro ali, mas com o mesmo propósito. Temos que nos unir e pregar as 3 mensagens angélicas juntos. Exato, parar de tacar pedra uns nos outros. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ou seja, uma questão universal. Retirai-vos, retirai-vos, saia daí, não toquem coisas imundas. Sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Maanaim, não estamos sozinhos, mas tem uma condição. Sim. Não se misture com as coisas profanas. Fique firme e não toque em nada impuro. Permaneça puro. Martin, por acaso o movimento ecumênico é o nosso amigo? Ele está do nosso lado? Não tem como ser, é impuro. Ele nos vê como inimigos. O que é que estamos fazendo lá? Êxodo 13, 21. E o Senhor foi adiante deles em dia numa coluna de nuvem, para conduzir o caminho deles. E de noite numa coluna de fogo, para dar-lhes luz. Assim eles iam de dia e de noite. Ele não retirou de diante do seu povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, vai ter Manaim aí, pronto. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Não estamos sozinhos nesta batalha, Martin. Conforme o decreto emitido pelos vários governantes do cristianismo contra os guardadores dos mandamentos... Vamos parar aí, Martin. Isso é uma frase muito importante. Não acabamos de dizer isso? Será que o movimento ecumênico vai nos ajudar? Não. Leia isso de novo. É a cristandade. Conforme o decreto emitido pelos vários governantes do cristianismo. Então os decretos vêm de onde? Do cristianismo. E as outras nações embarcarão nisso junto com eles. Eles lideram, mas o mundo segue. Isso não te lembra daquele pêndulo do qual nós falamos toda hora? Eles não têm praticado isso nas últimas décadas? Essa coisa de demonizar grupos, de marginalizá-los, dizendo que eles são maus e que o mundo inteiro tem que se unir contra eles? Exato, e todo mundo corre para essa parte. Conforme o decreto emitido pelos vários governantes do cristianismo contra os guardadores dos mandamentos, remover a proteção do governo
e abandoná-los àqueles que desejam sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirão em grupos, habitando nos lugares mais desolados e solitários. Muitos encontrarão refúgios nas montanhas. Como os cristãos dos vales de Piemont, eles farão dos lugares mais altos da terra os seus santuários e agradecerão a Deus pela proteção das rochas. Mas muitos de todas as nações e todas as classes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão lançados à escravidão mais injusta e cruel. Se você puder, saia agora. Os amados de Deus passarão dias difíceis, presos a correntes, atrás de barras de prisão, sentenciados à morte. Alguns aparentemente largados a morrer de fome em escuros calabouços. Nenhum ouvido humano está aberto para ouvir os seus gemidos. Nenhuma mão humana está pronta para ajudá-los. Mas eles têm a promessa. Eles têm uma promessa. Ma'anaim, Deus Ainda que está... sejam lançados nas trevas, Deus lhes dará está luz. Vai cuidar deles. A obra médico-missionária deve deixar espaço para o ministério da palavra. Jamais deve ser expressado conflito com relação à promulgação da palavra de Deus. A terceira mensagem angélica não deve ser sufocada até a morte. Devemos fazer muitas coisas, devemos fazer a obra médico-missionária. Não pode ser desconectado do... Ela deve estar ligada à palavra de Deus. Por que é que existem tantos institutos tentando agradar o mundo, separando a palavra de Deus da mensagem de saúde? Não pode ser assim. Não terão a bênção de Deus. E especialmente as nossas instituições que têm que ver com saúde. Isso é um pesadelo. Nós temos que voltar pro plano bíblico. Precisamos voltar à nossa antiga religião. Então, Martin, nós estamos caminhando para o tempo de angústia de Jacó. Estamos caminhando para o conflito final com o inimigo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Nós precisamos levar a mensagem de advertência, temos que apelar às pessoas, temos que fazer todo o possível, temos que utilizar a obra médico-missionária, que é unha e carne da terceira mensagem angélica. Os santos deixaram as cidades e vilas e associaram-se em grupos, vivendo nos lugares mais solitários. Anjos lhes proverão comida e água, enquanto os perversos estarão sofrendo de fome e sede. É isso aí, Martin. Exatamente, é nessa direção que está arrumando. Isso, na verdade, é depois de você ter ficado tentando cuidar de si mesmo. Os líderes da terra se reunirão, com Satanás e os seus anjos ocupados ao redor deles. Cópias de um texto são espalhadas em diferentes partes da terra, ordenando que, a menos que os santos abrissem mão de sua fé, abandonassem o sábado e passassem a observar o primeiro dia da semana, as pessoas teriam liberdade para matá-los em um tempo específico. Isso hoje parece inimaginável. Mas, Martin, nós estamos vivendo num tempo que se parece quase como o Velho Oeste. As pessoas pegam suas armas e atiram em quem quiser. A violência impera em toda parte. E se você ousa denunciar o culpado disso, a fúria das pessoas se volta contra você. E se eu puder mencionar, se nós pensarmos nos últimos 3 anos, e daí, durante esses últimos 3 anos, sempre que havia um decreto que era publicado, e sempre que havia um grupo de pessoas que não queria obedecer esse decreto, eles não eram marginalizados? Elas foram até demonizadas. E daí eles eram até mesmo chamados pelos seus amigos de assassinos de pessoas se eles não obedecessem certas coisas. Foi algo horrendo o que aconteceu. Horrendo. Então, podemos esperar o mesmo tipo de coisa. Teremos que encarar isso. Mas nesse tempo de prova, os santos permaneceram calmos e compostos, confiando em Deus e dependendo de sua promessa de que uma rota de fuga seria aberta para eles. O único caminho seguro é a lei e o testemunho. A coerção nunca foi parte do plano de Deus. Novamente, em uma data posterior, referindo-se à liga contemplada pelos príncipes reformados, ele declarou que a única arma empregada nesta guerra seria a espada do Espírito. Isto aqui se refere ao discurso feito por Elector da Saxônia, nos tempos de Martinho Lutero.
ele era o protetor dele. Ele disse: não podemos, em nossa consciência, aprovar a aliança proposta. Nosso Senhor Cristo é poderoso o suficiente e pode muito bem encontrar caminhos e meios de nos resgatar do perigo e levar os pensamentos de príncipes que não temem a Deus a nada. Eles estavam enfrentando uma guerra lá na Europa e estavam tentando formar alianças para ver como é que iriam lutar, mais ou menos como Davi ao contar o seu povo. E Elector recebeu tanta sabedoria de Deus que chegou ao ponto de dizer que a espada do Espírito era a arma deles. Cristo está apenas nos testando para ver se estamos dispostos a obedecer a sua palavra ou não, e se nos apegaremos a certa verdade ou não. Preferiríamos morrer 10 vezes do que levar o Evangelho a derramar sangue por qualquer um de nossos atos. É melhor sofrermos pacientemente e, como diz o salmista, sermos contados como ovelhas para o matadouro. E ao invés de nos vingarmos ou mesmo nos defendermos, deixaremos que a fúria de Deus cuide disso. A cruz de Cristo precisa ser carregada. Que Sua Alteza não tenha medo. Nós faremos mais por meio de nossas orações do que todos os nossos inimigos por meio de seu orgulho. Apenas não permita que as suas mãos se sujem do sangue dos seus irmãos. Se o imperador exigir que sejamos entregues aos seus tribunais, estamos prontos a comparecer. Você não precisa defender a fé. Cabe a cada um crer à sua própria conta e risco. Isso está no livro Grande Conflito. E estamos enfrentando o mesmo período agora. Nós também devemos dizer: aqui estamos. Exato, nós também nos enfrentaremos com isso. Então vamos concluir isso aqui. Temos aqui uma outra citação. Que os homens deixem espaço para a obra do Senhor. Deem ao Senhor a oportunidade de cuidar de sua obra sagrada, de moldar de acordo com a vontade dele. A Arca da Aliança foi deixada com as vacas, e o Senhor as conduziu de maneira tal que deixaram para trás os seus bezerros, dedicando-se totalmente à obra que o Senhor dedicou a elas fazerem. Elas entregaram a arca no lugar que ela pertencia. Mas quando o povo de Deus tentou tomar a dianteira e direcionar as coisas, o resultado foi calamidade, o que levou a muita introspecção. Então vamos nos lembrar que, nesta guerra, nós temos uma mensagem a levar. A batalha não é nossa. Temos que levar a mensagem ao mundo. Não podemos não levar a mensagem. Nós temos que aplicá-la, temos que viver aquilo que conhecemos. E então, quando fizermos tudo isso, podemos concluir com Romanos 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem as coisas do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, e nenhuma outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Martin, eu acho que isso conclui o assunto. Nós não vamos passar por nada disso aí sozinhos. Ma'anaim. 2 exércitos. Oremos. Querido Pai, estamos vivendo em tempos perigosos. Tivemos um vislumbre daquilo que nos aguarda e também de qual deverá ser a nossa atitude. Conduza-nos, Senhor, em meio a estes momentos. Ajuda-nos a refletir, nos corrija, ajuda-nos a escutá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.